Capítulo 183. Dojo das Sombras. 8. Assim como a sombra havia despertado um novo passo, Yonvou também despertou seu segundo passo depois de aprender os conceitos de demarcação. Seu entendimento do fogo sagrado aumentou e ele conseguiu atingir um nível mais alto do segundo passo do que a sombra. Yonvou brandiu Vigrit. Dessa vez ele estava planejando realmente derrotá-la. A sombra levantou o voo com as asas celestiais e explodiu sua onda de luz. Dezenas de relâmpagos desceram para enfrentar seu fogo. O chão tremia e poeira subia no ar por conta dos ataques furiosos. Bum! Algo saiu voando da explosão. A sombra caiu sem forças no chão com suas asas celestiais quebradas. Yonvou pulou em cima dela e perfurou seu ombro com Vigrit fincando-a no chão. Ele e a sombra estavam tão pertos que podiam ouvir a respiração um do outro. Foi uma batalha tão intensa que não seria estranho se um deles desmaiasse a qualquer momento. Mas a vitória pertencia a Yonvou por um simples motivo. Embora a sombra fosse mais talentosa e tivesse mais habilidades, Yonvou tinha mais proficiência com suas habilidades e possuía os Neigans das 4 bestas lendárias. Além disso, ele obteve várias vantagens da explosão, que utilizou para treinar seu Mugong. Conforme o controle de Yonvou aumentava durante a batalha, ele foi capaz de utilizar os véus livremente para se acostumar com sua habilidade. Você passou com sucesso no desafio da 30ª sessão. Durante o desafio, você recebeu inspirações e diferentes conquistas. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente obtida. Karma adicional e recompensas serão fornecidos. Você adquiriu 5.000 karma. Você adquiriu um adicional de 3.000 karma. Você adquiriu a habilidade única Onda de Fogo. As habilidades Chuva de Fogo e Onda de Fogo foram combinadas. A proficiência da habilidade Onda de Fogo aumentou 3,2%. A Onda de Fogo era inspirada na Onda de Luz e tinha a capacidade de queimar continuamente. Ele ainda precisava treinar um pouco, mas era mais poderosa que a Onda de Luz, pois estava combinada com outras habilidades que Yonvou tinha. Com isso, ele mal conseguiu vencer. Foi uma batalha acirrada e Yonvou não conseguia descartar a possibilidade de que isso era um presente de seu irmão para que ele não ficasse com vergonha de perder para ele. Após as mensagens que mostravam que ele tinha completado o desafio apareceram e as coisas começaram a se acalmar, a sombra do seu irmão começou a desaparecer. Yonvou queria continuar observando a sombra que estava desaparecendo o máximo que pudesse. Ele não conseguiria ver seu irmão de novo depois disso, apesar da sombra não saber como ele estava se sentindo. De repente, os cantos da boca da sombra inexpressiva se curvaram. Yonvou arregalou os olhos. Ele não estava vendo coisas. Realmente havia um pequeno sorriso no rosto de seu irmão, assim como o que ele havia visto 5 anos atrás. Foi divertido, e com essas palavras, a sombra desapareceu com a arena. Já que as sombras eram criadas a partir de jogadores reais, não seria estranho se elas mantivessem algumas de suas memórias. Por algum motivo, Yonvou sentiu que havia acabado de ter uma boa conversa com seu irmão, não com a voz de Yonvou do diário, mas com o Yonvou que ainda estava vivo. Ele fechou seus olhos, repetindo as palavras de seu irmão diversas vezes em sua mente até a próxima sessão começar. Ding! Uma nova mensagem apareceu e Yonvou abriu seus olhos lentamente. A escuridão tinha desaparecido. A luta contra o 3º lugar começará em breve. Prepare-se para a batalha durante a contagem regressiva. Considerando a sua condição atual, você receberá mais tempo para se preparar. 3. O tempo para se preparar normalmente era baseado na duração da batalha anterior, o que significa que ele demorou um longo tempo para derrotar Yonvou. Mas não era algo inesperado, já que Yonvou tinha dado tudo de si e mal havia conseguido derrotá-lo. Se não fosse pela Onda de Fogo, ele não teria vencido. Ele não tinha se esforçado tanto nem quando lutou contra a Rainha do Verão e finalmente entendeu como seu irmão tinha se tornado uma ameaça para os 9 reis. Considerando as habilidades de seu irmão, ele se perguntava como seriam os 3 últimos oponentes.
Se eles já tinham essas habilidades quando chegaram no 21º andar, era inimaginável o quão poderosos eles eram agora. Bem, Seung-Min é incrível agora, Yeon-woo riu ironicamente ao pensar no rei marcial que estava em segundo lugar. Ele ainda se lembrava de como o rei marcial havia explodido metade do 11º andar e ficou surpreso com sua vitória na 30ª sessão. Yeon-woo ainda estava longe desse poder destrutivo, já que ele ainda precisava se esforçar para controlar a onda de fogo e imaginava que o rei marcial já era um monstro quando mais jovem. Ele estava se perguntando se deveria sair da arena para descansar por um tempo, mas decidiu contra. Ele preencheu o seu circuito mágico vazio com o poder mágico do exterior e ativou seu sangue dracônico para se curar rapidamente. Preciso continuar em frente. Ele conseguiu onda de fogo, lutando com a sombra de seu irmão, e era a primeira vez que Yeon-woo havia criado uma habilidade. Onda de fogo. Número. Calculando proficiência. 3,2%. Descrição. Uma habilidade que o jogador criou a partir de chuva de fogo. A intensidade da explosão depende da quantidade de poder mágico dentro do corpo. Possui similaridades com a habilidade Onda de Luz, mas tem mais potência e complexidade. Relâmpago de fogo. A intensidade do relâmpago de fogo aumenta de acordo com a quantidade de poder mágico. Deixa seus oponentes confusos. Faísca fervente. Uma explosão que espalha relâmpagos dentro de uma área, e quaisquer faíscas geradas não podem ser facilmente extinguidas. Essa é uma habilidade única. Nenhuma habilidade como essa existe na torre. Se for passada com sucesso a outro jogador, perderá sua qualidade única. Em troca, opções adicionais serão fornecidas. Essa é uma habilidade ainda incompleta. Complete a habilidade para aumentar seu rank ou ganhar um número. O sistema reconhecia habilidades através de proficiência e padrões especiais. Já que Yeon-woo havia acabado de criar a onda de fogo, ainda não estava totalmente confirmada e poderia desaparecer. Yeon-woo queria confirmá-la o mais rápido possível, pois não queria perder o potencial que ela continha. Ele não sabia como dizer, mas tinha o pressentimento de que iria conseguir fazer essa habilidade se tornar algo incrível. Yeon-woo sabia que as 3 sombras restantes que ele teria que enfrentar no 21º andar eram fortes, mas não achava que iria perder para elas. Ele podia despertar o segundo passo e tinha a onda de fogo. Além de ter aprendido bastante com a luta contra a sombra de Yeon-woo, como usar o corpo dracônico com mais eficiência e controlar seus poderes. Os poderes e o corpo dracônico de Yeon-woo estavam um nível acima que os seus, e isso fez com que Yeon-woo encarasse a realidade. Antes disso, ele apenas havia tentado combinar seu corpo dracônico com seu Mudong e gravar runas mágicas em seus ossos. Mas agora ele sentia que se tivesse tempo suficiente para descansar, com certeza conseguiria lidar com o resto das sombras. Enquanto isso, a nova sombra apareceu atrás da barreira invisível. Ele era magro e mal tinha 2 metros de altura. Tinha uma aparência fraca, com círculos escuros sob seus olhos. Esse cara é o bispo-chefe do exército demoníaco. Hugo ocupava a posição mais alta entre os 9 bispos que comandavam o exército demoníaco e era famoso por ter o traço de Lorde. Como ele tinha 2 habilidades que eram difíceis de se adquirir, ele causou um tumulto quando tomou sua posição. Ele derrotou 4 bispos, incluindo o bispo-chefe atual, Poeira Negra, e tomou a posição para si. Embora ele ainda não fazia parte do exército demoníaco quando chegou no 21º andar, sua sombra era extremamente forte. Ouvi dizer que Kindred se tornou o segundo bispo depois que Hugo se tornou o bispo-chefe. Yeon-woo olhou calmamente para Hugo. Ninguém sabia muito sobre ele. Mas Yeon-woo sabia que ele tinha um traço de Lorde, o que o ajudaria a derrotá-lo. Além disso, ele tinha as informações do diário do seu irmão. Também quero verificar algo. Ele estreitou os olhos, encarando a sombra do bispo-chefe, enquanto se concentrava em se curar. Você completou o desafio da 31ª sessão. O lugar em que Yeon-woo havia apunhalado Vigrid ainda queimava com a onda de fogo. Depois de algum treino, Yeon-woo conseguia mudar sua direção como desejava e presenciou seu poder destrutivo em ação contra a sombra.
Ele tinha diminuído a quantidade de poder mágico que usava para a menor quantidade possível e conseguiu usar muito menos energia. Ainda assim, os efeitos eram os mesmos. Havia crateras e fissuras por todo o chão, assim como rastros que faziam parecer que uma enorme cobra havia passado por lá. Quando a sombra desapareceu, algo amarelo saiu flutuando dela e se aproximou de Yonvou. Intremia abriu-se de repente sem o comando de Yonvou e o pedaço do Ruilbang que ele possuía saiu flutuando para se combinar com o objeto amarelo. Clique. Eles se juntaram e então caíram na mão de Yonvou, agora do tamanho de um dedo. Embora isso tenha sido inesperado, Yonvou calmamente verificou o item com seus olhos dracônicos. Pedaços de Ruilbang, 5. Você encontrou mais 4 pedaços de Ruilbang. Encontre todos os pedaços para completar o Ruilbang. Os pedaços se atraem. Não parece que vai ser muito difícil de encontrar o resto. Yonvou apertou seu pedaço do Ruilbang e riu. E o que foi isso? O exército demoníaco também estava reunindo os pedaços de Ruilbang e Yonvou pensou no que ele faria se estivesse no lugar deles. Eu tomaria os pedaços dos desafiantes das sombras. Provavelmente pensaram que seria uma boa ideia armazenar os pedaços aqui, já que seria quase impossível derrotar Hugo. Eles nunca pensariam que alguém que também tinha um pedaço do Ruilbang seria forte o suficiente para derrotá-lo. O pedaço na mão de Yonvou não reagiu, provavelmente porque era muito forte. Yonvou riu de novo e o guardou no intrínea antes de se mover para a próxima sessão. A 32ª sessão abriu para revelar uma versão mais jovem do rei marcial sentado na posição de lótus. Embora a maioria das sombras fossem inexpressivas, essa ainda parecia ser influenciada pelo rei marcial, pois possuía uma vibe de criança levada. Mas Yonvou ainda conseguia ver a besta dentro dele, embora jovem, já tinha presas e garras afiadas. O rei marcial havia lhe dito que causou vários problemas quando era mais jovem e o motivo era bem óbvio. Yonvou levantou Vigrid. Antes de sair da tribo dos Unichifres, o rei marcial perguntou se ele conseguiria derrotar sua sombra. Yonvou respondeu que tinha que descobrir um jeito de derrotá-lo para que ele pudesse fazer o rei marcial pagar por todo o sofrimento que o fez passar. Qualquer discípulo com mestre excepcional sonharia em derrotá-lo e superá-lo. Yonvou sentia o mesmo. Ele se perguntava o quão genial o rei marcial era e sentiu sua competitividade aumentando. Ele havia derrotado seu irmão e até o bispo-chefe do exército demoníaco. Já que estava aqui, ele queria ir até o final. O rei marcial era só mais alguém que ele teria que derrotar para chegar lá. O desafio da 33ª sessão está começando. Quando a barreira desapareceu, o rei marcial levantou seus braços de repente. Ele moveu seus lábios como se estivesse falando. Eu me rendo. Como era possível uma sombra ter vontade própria? O diário não tinha mencionado nada disso. Yonvou não podia avançar. Pela primeira vez desde que entrou no 21º andar, ele sentiu que algo não estava certo. É aqui. Zhang Wei verificou a forja antes de entrar. Criac. Com licença, estamos fechados. Vá embora. O sol ainda estava bem alto no céu, mas a voz estava aborrecida. Os boatos que diziam que ele só trabalhava quando queria eram verdade. Zhang Wei ignorou suas palavras e entrou, seguindo o caminho das marteladas. Que merda! Não estamos abertos. Qual o seu problema? Enova se virou, franzindo a testa. Zhang Wei olhou para ele de modo indiferente. Você é Enova? Enquanto esperava por uma resposta, ele pegou uma adaga em suas costas. Sua lâmina brilhou. Capítulo 184, Dojo das Sombras, 9. Rebeca se sentia estranha enquanto olhava para Yonvou. Como é possível alguém assim existir? Como eu não sabia disso até agora? Rebeca se lembrou da primeira vez que se encontrou com Yonvou no 20º andar. Naquela hora ela não tinha se interessado muito por ele, acreditando que ele era só outro Sadu, do mesmo tipo que ela via todos os anos. Ela estava muito ocupada treinando e não tinha muito tempo para pensar em outras coisas. No entanto, o deus Cernunnos a ordenou: fique de olho nele. Como a maioria dos deuses, Cernunnos não se comunicava tanto e seu comando a surpreendeu.
Ela perguntou o motivo, mas não obteve resposta e dali em diante começou a observar Yonvou. Mas ela ainda não conseguia ver nada de especial nele e acabou relaxando com a ordem de Cernunnos, quase se esquecendo dela. Foi só quando ela foi ressuscitada em um espírito que começou a entender por que Cernunnos pediu para que ela ficasse de olho em Yonvou. Ele continua a ficar forte à medida que luta. Toda vez que ele passa por uma sessão, como isso é possível? Ele só está praticando o que já aprendeu ou está aprendendo algo novo cada vez. Rebeca conseguia ver mudanças em Yonvou todas as vezes que ele terminava uma sessão. As sombras nas sessões finais eram extremamente fortes, mas mesmo quando Yonvou parecia começar em desvantagem, ele sempre vencia no final. Ela ficou especialmente chocada quando ele derrotou Asas Celestiais Shajonivou e o bispo-chefe do exército demoníaco. Talvez Cernunnos não tivesse recolhido todo o seu poder sagrado para que pudesse continuar observando Yonvou. Ela estava curiosa para ver até onde Yonvou iria, mas agora, já que a nova sombra era do Rei Marcial, ela estava um pouco preocupada. O Rei Marcial era considerado o maior guerreiro da história da tribo dos Unichifres. Até mesmo a Rainha do Verão do Dragão Vermelho o evitava, já que esperavam que ele eventualmente lutasse com todos por um. Alguém desse calibre não seria muito difícil, até mesmo para Yonvou. E mesmo assim a sombra do Rei Marcial havia se rendido. Os olhos de Rebeca se arregalaram. Ela nunca tinha ouvido falar e nem visto algo assim. Ela também nunca esperava ver isso de uma sombra, muito menos da do Rei Marcial. O que está acontecendo? A sombra está expressando sua vontade? Assim como Rebeca, Shannon e Anriong também estavam surpresos. Eles também haviam passado pelo 21º andar, então sabiam que as sombras eram só um bando de dados. Não tinha personalidade ou vontade própria, portanto as ações da sombra do Rei Marcial eram impossíveis. O desafio já tinha começado, mas ele continuou com os braços erguidos. Ei, mestre! Tem certeza de que o seu professor não entrou aqui de fininho e está fingindo ser a versão mais nova dele? Shannon sabia que estava falando besteira. Era impossível um intruso entrar na arena e até mesmo os guardiões não tinham permissão para entrar. Mas parecia mais provável o Rei Marcial ter invadido o lugar do que a sombra ter vontade própria. Não é completamente impossível. Yonvou estreitou os olhos e encarou a sombra do Rei Marcial. Era difícil de acreditar que a sombra tivesse vontade própria, mas ele não rejeitou completamente a possibilidade como Shannon e Anriong. Afinal, ele já não tinha passado pela mesma situação com a sombra do seu irmão. Um pouco antes de desaparecer, ele disse algo a Yonvou e naquela hora, ele assumiu que alguma memória deveria ter sido ativada nos dados. Mas e se esse não for o caso? Se a sombra do seu irmão conseguiu ter vontade própria por um momento, por que a sombra do Rei Marcial não teria também? Afinal, a sombra do Rei Marcial era ainda mais poderosa que a do seu irmão. Mas é claro que era só uma teoria e era inteiramente possível que a sombra do Rei Marcial só atacasse pessoas que ele considerasse inimigos. Qualquer que fosse o motivo, essa sombra era diferente de todas as outras. O Rei Marcial conseguia sentir claramente o interesse de Yonvou, então seu sorriso cresceu e ele abaixou seus braços lentamente. Sua boca começou a se mexer mais uma vez, embora não saísse nenhum som. Eu sei que não posso vencer lutando contra você. Então vamos conversar um pouco. Essa coisa sabe falar. Caralho. Que confuso. Mestre, tenha cuidado. Isso nunca aconteceu antes, pode ser uma armadilha. Yonvou não baixou sua guarda. Se fosse em qualquer outra situação, ele teria puxado Vigrid sem nenhuma hesitação. Ele odiava coisas que eram imprevisíveis e incertas e teria agido antes que a sombra pudesse tentar algo. A sombra na sua frente era o Rei Marcial, que poderia facilmente acabar com seu irmão. Era provável que ele estivesse tentando enganá-lo, mas Yonvou ficou pensativo. Quero ver se eles são mais do que só um bando de dados. Talvez até suas consciências tenham sido copiadas. Se as sombras realmente tivessem suas próprias identidades, ele poderia se encontrar com seu irmão de novo. Ele poderia repetir o 21º andar incontáveis vezes e falar com seu irmão.
Tudo que ele tinha que fazer era despertar a consciência da sombra e encontrar algum jeito de trazê-la para fora sobre o que você quer conversar. O lado de fora ao lado de fora? Sim. Eu não sei de nada sobre o lado de fora, porque estou preso aqui. Só tenho as memórias do meu eu original. Conte-me sobre o lado de fora e eu vou enviá-lo direto para a próxima sessão. O que acha? Não é uma má oferta, não? O sorriso da sombra era travesso, mas não fazia ninguém se sentir nervoso. Depois de pensar um pouco, Yonvou disse, por que não fazemos uma sessão de perguntas e respostas? O que você quer dizer? Podemos revezar para fazer perguntas um ao outro. Eu também quero te perguntar algo. Muito bem, faça o que quiser. A sombra sorriu e abaixou as mãos. Chamon. Anriong. De repente, a sombra de Yonvou se dividiu em duas. Chamon e Anriong apareceram perto da sombra, cujo rosto se enrijeceu como se ele estivesse se perguntando o que estava acontecendo. Mas Yonvou perguntou como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, por que eu deveria confiar em você? O rei marcial que Yonvou conhecia não era alguém que poderia ser lido tão facilmente, então ele planejava imobilizar a sombra enquanto fazia as perguntas. Merda! Achei que tinha pegado um frouxo. A sombra murmurou, parecendo exatamente como o rei marcial. Parece que as sombras podiam falar afinal. Já que acabamos assim, acho que não tenho escolha. E então começou. Bum! Uma poderosa explosão mágica aconteceu ao redor da sombra e Chamon e Anriong foram lançados para longe, sem nem ter uma chance de reagir. A sombra saiu voando, mas Rebecca, que estava se escondendo atrás de Yonvou, disparou em direção a ela enquanto Chamon e Anriong rapidamente recobravam o equilíbrio. E, finalmente, podemos fazer algo também. Eles estavam rindo mesmo após terem sido atingidos por uma explosão. Eles estavam um pouco transtornados por só poderem observar enquanto Yonvou avançava através das sessões. Chamon não teve nenhuma boa luta desde que batalhou contra Lion Tibao, e com sua nova espada feita por Inova, ele mal podia esperar para usá-la. Uma arma só tinha valor se pudesse ser usada em batalha. Os portões pelos quais Yonvou passou eram todos divertidos para ele, mas Yonvou havia feito tudo sozinho no 21º andar até agora, mas dessa vez as coisas eram diferentes. No começo, Yonvou pensou em derrotar a sombra do rei marcial sozinho, mas acabou mudando de ideia. Imobilizem a sombra, ele ordenou. Não parecia algo fácil para Chamon e Anriong, mas tinham certeza de que seria divertido. Os dois se prepararam para sair voando enquanto Rebecca perseguia a sombra. Yonvou se preparou para invocar seus espíritos discretamente. O rei marcial poderia ter uma maneira de ajudar Yonvou a conseguir seu irmão de volta de vez, então ele tinha que tentar de tudo. Os olhos de Yonvou estavam cheios de urgência, mas Chamon e Anriong não conseguiam sair do lugar. Quando Rebecca estava prestes a atacar a sombra, ele fechou seu punho e o abriu logo em seguida. O poder mágico que havia se condensado em sua mão explodiu e começou a chover no solo como uma chuva de meteoros. Era lindo, mas seus efeitos não. Tudo que era tocado pela chuva explodia. Então o chão tremeu com outra explosão que não deixou nada para trás. Os espíritos foram eliminados e a névoa de Bou se dispersou. Rebecca se desfez em pedaços e Chamon e Anriong foram forçados para a borda da arena antes que seus corpos retornassem para as sombras. Felizmente, Yonvou conseguiu se proteger com as asas de fogo. Isso foi uma onda de luz? Parecia muito similar. Mas diferente da incontrolável onda de luz, a sombra conseguiu controlá-la naturalmente. Ele derrotou todos os espíritos, Chamon e Anriong em um único golpe. Yonvou podia ser um monstro, mas o rei marcial era ainda pior. Era inacreditável. O rei marcial deveria estar no processo de criar os 8 punhos extremos durante esse tempo. O que aconteceu? Yonvou retornou os espíritos para a pulseira e puxou Vigrit para ver o que a sombra sabia sobre as 8 inscrições de divinação. De repente ele se lembrou do que o rei marcial havia lhe dito. Está confiante? Então logo em seguida, ele disse, vença.
e tome o primeiro lugar. Naquela hora, Yonvou não deu muita importância, mas agora ele percebia quanta inveja aquelas palavras continham. Já que o rei marcial estava em segundo lugar, significava que ele não tinha conseguido derrotar o todos por um. Isso era um de seus arrependimentos. Talvez tenha sido por isso que sua sombra tenha adquirido vontade própria e completado os 8 punhos extremos de um jeito diferente do verdadeiro rei marcial. Enquanto a poeira baixava, os lábios da sombra se contorceram. Ele disse: é parecido com os 8 punhos extremos. Você tem alguma conexão com o meu corpo verdadeiro? Que interessante. De repente deu vontade de te fazer mais perguntas. A sombra riu como o rei marcial e se alongou para aquecer seu corpo. Crack. Ele parecia como uma besta e para Yonvou o rei marcial definitivamente possuía mais talento que Yonvou. Ele estava tão focado que até sua sombra se comportava como um fantasma cheio de arrependimentos. Mas Yonvou também percebeu outra coisa. Ele me considera uma presa. Parecia que ele pensava que Yonvou era um modo de torná-lo mais forte, como se fosse um predador caçando sua presa. Yonvou finalmente entendeu por que Punch achava seu pai tão frustrante. Até ele estava se sentindo meio irritado. Yonvou abriu suas asas de fogo. Assim como ele havia prometido ao rei marcial, ele iria derrotar essa sombra. Continua no próximo vídeo.